Pessoal, o Vasco tem interesse na contratação do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista, que joga no Besiktas da Turquia. O jogador tem passagens pelo Arsenal da Inglaterra e também pelo Atlético de Madrid da Espanha. O jogador hoje tem 34 anos de idade. E o novo reforço do Vasco da Gama, o atacante colombiano Andrés Gomes, foi anunciado oficialmente pelo Vasco e deve fazer sua estreia no dia de amanhã contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes, dá essa moral pra gente, que é muito importante, e se inscreve no canal. Estamos com 11.226 inscritos, vamos tentar chegar a 11.230, dá essa moral pra gente que é muito importante. Agora vamos para as informações sem enrolação nenhuma. Vamos começar falando sobre o novo reforço do Vasco da Gama, o atacante colombiano Andrés Gomes. Foi oficialmente anunciado pelo Vasco da Gama. Vasco acerta a contratação do atacante Andrés Gomes. O jogador realizou exames médicos, foi aprovado e assinou o contrato com o Gigante da Colina por empréstimo, tá? Jogador que é do Rennes da França, até o final de junho de 2026. Então, um ano de contrato o atacante colombiano vai ter com o Vasco da Gama. O Vasco vai ter a opção de compra, caso queira comprar o jogador em definitivo em 2026. Vamos torcer para o jogador dar certo no Vasco. É um bom jogador que é do Rennes da França. O Rennes na época pagou quase 100 milhões de reais pelo jogador. Então é um bom jogador colombiano, convocado para a seleção da Colômbia e tudo mais. E, inclusive, o jogador esteve no CT Moacir Barbosa, tá? Treinou com o elenco. Então ali, ó, bem-vindo ao Vasco da Gama, Andrés. O Vasco da Gama postou nas suas redes sociais e você vê ali ao fundo a imagem do CT Moacir Barbosa, o centro de treinamento do Vasco da Gama, e o jogador, inclusive, pode fazer sua estreia já no dia de amanhã contra o Juventude. Ele, na sua chegada ao Galeão, ao Rio de Janeiro, ele acabou falando que estava sentindo algumas dores e tudo mais, mas nada muito sério. Ele pode fazer sua estreia no dia de amanhã contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O jogador já está no bid da CBF, tá ok? Então, informação importante para a gente poder saber sobre o novo reforço do Vasco da Gama, Andrés Gomes. O que vocês acham aí? Acha que vai dar certo? Não acha? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Bom, outra informação, acho que a mais importante desse vídeo, é a seguinte. Segundo informações do Joel Silva, dirigentes do Besiktas da Turquia confirmaram o interesse do Vasco da Gama em Gabriel Paulista, zagueiro brasileiro que tem passagens pelo Arsenal, pelo Atlético de Madrid, times gigantescos da Europa. Por outro lado, tanto o staff do jogador, Gabriel Paulista, quanto o clube cruzmaltino negam que exista negociação em andamento. No último domingo, o diretor Admar Lopes, o português diretor do Vasco, esteve presente no estádio acompanhando uma partida do time turco. Então, Admar Lopes estava, agora nesse final de semana, acompanhando uma partida do Besiktas da Turquia, que é onde o jogador atua. Tá? Então isso é importante pra gente poder saber, porque não é à toa que o Admar Lopes vai estar assistindo o jogo do Besiktas. Claro que não, é algum interesse que o Vasco tenha, ele tá interessado em algum jogador que joga lá no Besiktas, tá? Ou então no adversário, né? Depois eu vou falar pra vocês um outro jogador também que tá sendo especulado no Vasco da Gama, tá? Vamos lá! E aí tá aqui, ó, Admar Lopes esteve no estádio Tupras, em Istambul, lá na Turquia, para observar o zagueiro Gabriel Paulista, de 34 anos de idade, na vitória do Besiktas sobre o Eyüpspor. O objetivo foi avaliar o jogador para uma possível transferência. Uma reunião com representantes do Besiktas está marcada para segunda-feira. Então foi no dia de ontem a reunião, dia 18, para discutir a negociação. Outro clube brasileiro também monitora Gabriel. Após não contratar Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano que optou de ir para o Spartak Moscou da Rússia, o Vasco busca no zagueiro experiência e liderança para reforçar a sua defesa. Olha aí, informação importante pra gente saber, informação dada pelo Lucas Moretti lá do canal Gigante Vasco, tá? Informação importantíssima pra gente saber sobre o zagueiro brasileiro aí, Gabriel Paulista. Você, torcedor vascaíno, conhece o jogador, não conhece? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante.
Eu particularmente não conheço, mas pelo que eu vi do histórico do jogador, cara, me agrada, tá? Vamos lá. Gabriel Paulista, jogador de 34 anos de idade, nasceu na cidade de São Paulo, ele é brasileiro, mas ele também tem a nacionalidade espanhola, tem dupla nacionalidade, tanto brasileiro, tanto espanhol. Ele tem 1,85 de altura, né? O agente dele é o ADM Sport, ele é antigo jogador, inclusive, convocado para a seleção brasileira. Eu não lembro a época que ele foi convocado para a seleção, tá? Ele tem contrato hoje, pessoal, com o Besiktas da Turquia até o dia 30/6/2027, né? Tem mais 2 anos de contrato ainda com o Besiktas. O valor de mercado dele hoje é de 1 milhão de euros, tá? Então, informação importante para a gente saber também do valor de mercado do jogador. Até porque de graça ele não vai vir, né? A não ser que ele venha por empréstimo, mas o Vasco vai pagar alguma coisinha querendo ou não, tá? É um jogador, pessoal, que tem passagens por alguns clubes aqui do Brasil. Pelo Vitória, né? Ele primeiro começou pelo Taboão da Serra, acho que é em São Paulo, né? Depois ele foi pro Vitória B, Vitória é elenco principal. Do Vitória, ele foi vendido ao Vila Real, da Espanha, que é um bom time, inclusive. Depois do Vila Real, ele foi comprado pelo Arsenal da Inglaterra, clube gigantesco da Inglaterra, Premier League e tudo mais. O Arsenal pagou 15 milhões de euros na época no jogador. Depois ele foi comprado pelo Valência, tá? Lá da Espanha por 11 milhões de euros. E aí do Valência ele foi para o Atlético de Madrid. E depois do Atlético de Madrid, ele agora está no Besiktas da Turquia, tá? Então, cara, é importante, é um jogador que tem mercado no futebol europeu, pelo menos tinha, né? Atlético de Madrid, Arsenal, Vila Real, cara, bons times, querendo ou não, da Espanha, da Inglaterra. Cara, hoje ele tá no Besiktas, que é um dos maiores clubes lá da Turquia, né? Campeão de tudo e tudo mais. Então, é importante a gente saber sobre o jogador. É um jogador, pessoal, que nessa temporada de agora, que começou recentemente, a gente tem que levar isso à conta também, tá? Né? Porque ele tem 5 jogos aqui que ele... Ah, não joga lá. Ele não joga lá, João. Não, ele joga, tá? Só que começou a temporada agora lá na Turquia, né? Diferente daqui. Aqui a temporada tá rolando, lá eles estavam de férias. Vamos lá então, ó. Ele fez 5 jogos nessa temporada 25 e 26, fez 450 minutos jogados. Lá no Besiktas da Turquia, ele é titular absoluto, tá? Ele é confirmado titular absoluto lá no Besiktas. A temporada passada dele, 24 e 25, que ele também fez lá na Turquia, ele fez 28 jogos, 1 gol, 2 assistências e 2.245 minutos jogados. É um jogador que é titular absoluto. Foi o que eu falei pra vocês. Que ó, 90 minutos, as últimas partidas todas, né? O jogador faz pelo Besiktas. Então, cara, é um ponto importante, não é porque ele fez 28 jogos aqui, pessoal, que ele é reserva, não. Ele ficou fora de alguns jogos por conta de algum problema, que ó, rotura num tendão, recuperação, ritmo competitivo, ele teve alguns problemas, querendo ou não, né? A gente tem que dar uma pesquisada maior em relação a isso, pra ver se é um problema sério ou não. Mas ele teve alguns problemas lá no Besiktas, mas, cara, é um excelente zagueiro, é um zagueiro que, pô, tem experiência, futebol europeu, Arsenal, Vila Real, então, cara... É importante, querendo ou não, o Vasco buscando jogadores diferentes, né, que são especulados aqui no Brasil. Então, vamos dar uma olhada no histórico de lesões do jogador, para ver se ele tem muita lesão ou não, que isso aqui é importante a gente saber. Olha aqui, olha, nessa temporada 24 e 25, ele teve uma lesão desconhecida, ficou 5 dias fora somente. Antes, ele teve uma recuperação de ritmo competitivo, ficou 13 dias fora. Antes, aí, ó, foi o que eu falei pra vocês, ele teve uma rotura no tendão, dia 28/11/2024, e ele só voltou a jogar no dia 18/2/2025. Então olha aí pra você ter noção. Ele teve também uma fissura parcial muscular no dia 6/10/2024, e ficou 29 dias fora. Ele teve uma lesão séria também, pessoal, em 2021, mas depois de muito tempo, né, pô, tem 4 anos atrás. Ele teve uma lesão séria no joelho, ele ficou inclusive 139 dias parado, né? Então, importante saber sobre isso. O que vocês acham aí sobre Gabriel Paulista? Não lembro desse jogador jogando aqui no Brasil, né? Jogador experiente, 34 anos, experiência na Europa, para chegar realmente e tentar arrumar esse sistema defensivo do Vasco da Gama que a gente vem sofrendo jogo pós jogo, né? A gente precisa contratar, querendo ou não, ali 2 zagueiros no mínimo, né? Eu acho que seria importante para o Vasco. Até porque, pô, os últimos jogos o Vasco tem dado mole pra caramba. A gente vendeu o João Vitor, agora tá sem zagueiro. Maurício Lemos não dá pra contar. A gente viu o nível do Maurício Lemos no jogo contra o Mirassol. Enfim, Lucas Freitas até vai. Mas, pô, não dá pro Diniz ficar improvisando toda hora o Hugo Moura também como zagueiro. Uma hora ou outra vai dar BO.
né? E aí a torcida vai criticar o Diniz, tá? Então é um ponto importante pra gente saber. Outra informação é sobre a Nike, tá? A Nike, pessoal, ela tá preparando uma revolução para 2026, né? E ela tá prometendo acabar com o futebol chato, né? Basicamente isso. A Nike, ano que vem, ela vai estar sendo fornecedora de material esportivo de 3 clubes. O Corinthians, ela vai continuar, porque renovou. O Corinthians ia sair, mas vai continuar, né? Atlético Mineiro, né? O Galo. E o Vasco da Gama. São os 3 clubes que estão fechados com a Nike. Então, olha aqui, ó. Segundo informação do Rod Silvério, Nike prepara a revolução para 2026 e promete acabar com o futebol chato. A Nike se prepara para 2026 com o Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. Camisa preta do Vasco sai em janeiro, branca e terceira estão previstas para março e abril. O Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, será o rosto da marca, com o foco em futebol criativo e ousado. Novas mercuriais, que é chuteira, e tempo e chuteiras mais acessíveis completam a estratégia. Então olha aí, informação importante pra gente saber também sobre Vasco, Nike e tudo mais. A galera sempre gosta de saber sobre essas informações, né? Bom, outro ponto também interessante, pessoal, é sobre os ingressos pro jogo de domingo contra o Corinthians, tá? Jogo difícil pra caramba em São Januário, mas depois dessa vitória de domingo contra o Santos, o Vasco tá tendo retrospecto bom contra os times paulistas nesse ano, pelo menos. Ganhou do Corinthians, ganhou do Corinthians ano passado, né, em São Januário, de 2-0, golaço do esforço de falta. Esse ano, venceu o São Paulo no Morumbi por 3-1, venceu o Santos agora recentemente, entrou pra história, 6-0, né, se o Vasco não tivesse tirado o pé, seria mais de 10, né, particularmente, mas enfim, tá à venda, tá, os ingressos pro jogo de domingo. Já vendeu 10 mil ingressos, inclusive. Tá vendendo pra sócio por enquanto, eu acho. Não abriu pra público geral. Mas fica de olho aí, quem é sócio, compra logo o ingresso. Porque, cara, abrir pra público geral, se abrir, né, se não esgotar até lá, não vai dar tempo, tá? Então, cara, compra os ingressos aí pro jogo de domingo e vamos lotar São Januário. Se Deus quiser, amanhã a gente vai vencer o Juventude. E aí, cara, trazer mais confiança pro torcedor vascaíno. E, cara, com certeza absoluta, pode ter certeza que a nossa torcida, ela vai apoiar e aprovar sempre 100%, beleza? Essas foram as informações do dia de hoje, tá? Então é isso, pessoal, tá? Obrigado pela moral de todos, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal que é muito importante, ajuda pra caramba o nosso conteúdo. Pô, muita gente chegou nova aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Aqui quando o Vasco vence, tem vídeo de reações dos flamenguistas, dos rivais, do clube que o Vasco vencer, seja Corinthians. Ó, domingo, por exemplo, tem Vasco e Corinthians. Vasco vencendo o Corinthians, a gente vai trazer a reação aqui dos corintianos, dos flamenguistas secando o Vasco e tudo mais. Então fica de olho, não dá mole não, beleza? Então, pessoal, é isso. E aqui também tem os vídeos de notícias, tá? Amanhã, se Deus quiser, a gente vai fazer nossa live pré-jogo aqui no nosso canal, então fiquem ligados, tá? Amanhã vai ter nosso vídeo de manhã e depois, de tarde, vai ter aquela nossa live pré-jogo pra vocês ficarem ligados. Vasco vencendo amanhã, vocês já sabem que vai ter a reação dos flamenguistas, dos rivais secando o Vascão. Tamo junto? Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Tamo junto, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreve no canal e hype esse vídeo. Lembrando que tem grupo do WhatsApp, quem quiser entrar aí, ó, o link tá na descrição. E também segue a gente lá no Insta, tá? A gente tá postando conteúdo todos os dias lá, então segue a gente lá que é muito importante. Abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas, até amanhã.